Eu sou trabalhadora da casa, trabalho às quartas-feiras no tratamento de doenças graves, trabalho também às vezes na emergência. E hoje a gente veio falar a respeito dessa lição de Emmanuel, murmurações. Mas antes, eu sempre gosto de lembrar que esse momento aqui da palestra, ele não é só um momento que vocês vão ficar aí assistindo, todos nós. Ele é um momento muito importante. E a forma como a gente se coloca, tá? Ela é muito importante. Ela vai até auxiliar ou não em nosso tratamento. Aqui, nesse momento, acontece um tratamento muito importante. São feitos desligamentos de alguns irmãozinhos que possam estar conosco, de energias que a gente não precise mais. E quem vai determinar muito disso somos nós. O nosso desapego, o nosso desprendimento, a nossa capacidade de estar aqui agora com a intenção de mudar o nosso campo vibratório. Esse não apenas o salão, mas todo o ambiente da casa, ele foi devidamente preparado por uma equipe de luz muito grande, que muitas vezes a gente não consegue dimensionar. E aqui, antes da gente entrar, já é feito isso, né? Já são feitos desligamentos. Então, eu convido a cada um para a gente usar o nosso poder da intenção, tá? Da gente usar essa característica que nós temos, que nós somos feitos à imagem e semelhança de nosso Pai, para que a gente possa determinar e a gente possa se abrir para efetivamente receber um tratamento que vai nos transformar nessa noite de hoje. Que a gente deixe todas as preocupações, todas as angústias, tudo aquilo que não pertence ao nosso aqui, agora, lá fora, lá para trás, e que a gente possa praticar essa presença, tá? E presença é o quê? Vamos nos sentar confortavelmente na cadeira, sentir o nosso corpo na cadeira, de uma forma que a gente não prenda a circulação, que fique confortável. Vamos fechar os nossos olhos para que a gente possa iniciar com a nossa prece. Eu convido a vocês a mentalizarem a imagem do nosso Mestre Jesus, esse irmão tão amoroso, que veio aqui, decidiu vir aqui para nós deixar o exemplo, para nós, para que a gente possa caminhar junto com Ele, buscando o nosso melhor. Então eu convido para que a gente possa vê-lo, enxergar aquele olhar amoroso dele, acolhendo, em nenhum momento questionando, mas acolhendo, abraçando, acalmando a multidão dos nossos pecados internos e nos amparando. E eu peço a Ele que possa nos inspirar na noite de hoje, junto com toda a espiritualidade de luz, para que a gente possa ter uma noite leve, tranquila, e que os nossos irmãos de luz possam fazer o trabalho que vieram aqui e que cada um de nós possa receber tudo aquilo que veio buscar. Que assim seja. Então vamos começar com essa palestra. Peraí. Fica bom assim? Consegue enxergar bem? Murmurações. Esse capítulo é o 75 do nosso livro Pão Nosso. Esse livro aqui, que eu sempre gosto de lembrar, porque às vezes tem pessoas que perguntam, ele é um livro muito bom para a gente fazer o nosso culto no lar, para a gente também ler à noite, livro de cabeceira, para que a gente possa ler. Os capítulos são curtinhos, para que a gente possa, às vezes, na correria do dia a dia, né? Ou às vezes a gente chega em casa, liga a televisão e é só notícia ruim, é só tragédia, ou enfim, para que a gente possa romper com essa energia. Então, é um convite para que a gente possa começar, assim, ter hábitos, novos hábitos, né? De adquirir esses novos hábitos para que a gente possa elevar a nossa vibração. E a palestra de hoje, ela é exatamente sobre isso também. Emmanuel, ele fala nesse capítulo, ele fala o seguinte, ele começa
lá com uma citação de Paulo. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Paulo fala isso em Filipenses. Aí ele começa. Nunca se viu contenda que não fosse precedida de murmurações inferiores. E aqui eu trouxe um pouco lá até do dicionário, murmurações aqui, ela tem essas várias conotações, tá? Que Emmanuel nos trouxe. Fofoca, boato, reclamação, azedume, lamuriação, expressão de revolta, quando a gente está bravo, revoltado, de cólera, agressividade e pessimismo. Então, quando a gente lê murmuração aqui, significa tudo isso. Então, eu vou voltar. Lá em Paulo, fazei todas. Ele não disse as que se referem ao seu trabalho, ou à casa espírita, ou à igreja. Todas as coisas, sem murmurações nem contendas. E nunca se viu contenda que não fosse precedida de murmurações inferiores. Aqui Emmanuel já começa a nos informar, já começa o texto de cara, explicando por que Paulo falou desse jeito. Por que ele generalizou? Por que ele deu importância para isso? Exatamente por essa situação. Aí eu trouxe um provérbio aqui pra gente. Sem lenha, o fogo se apaga. Sem um mexeriqueiro, cessa a briga. Então a murmuração aqui, ela vai funcionar como se fosse a lenha da contenda. Pode parar e prestar atenção. Se vocês, vamos supor que eu recepciono vocês aqui na porta. Aí, uma fila, e aí alguém fala, boa noite. Eu falo, gente, mas boa noite. Vocês viram o trânsito? Meu Deus do céu, tá difícil demais dar conta e tá atrasando e o pessoal ainda não chega e tem que fazer a palestra e isso vai atrasar o cronograma porque depois ainda tem tratamento e não tem médium suficiente e lá, e abre, né? Como é que vocês vão ficar? Se eu abro a palestra aqui, gente, desculpa, é porque é difícil, eu atrasei no trânsito, eu abro a palestra dessa forma. Como é que vocês vão receber isso? Como é que vocês vão se sentir? Vocês vão se sentir bem? Vocês vão sentir que eu estou confiante aqui para passar um conteúdo para vocês? Um conteúdo tranquilo? Vocês vão ficar se sentindo assim leves, tranquilos, diante dessa introdução? Eu começar aqui um ABC de um calvário sem fim? Não, né? Com certeza vai baixar a vibração. E essa baixa de vibração, ela se dá em razão também da psicoesfera. Porque aqui, nós, espíritas, espiritualistas, ou que acreditamos, né, que existe uma vida além daqui, nós levamos isso em conta. Então não é só a questão da emoção. Dizem que há de 6 a 8 desencarnados para cada um encarnado aqui. Imagina a quantidade de irmãos que existem aqui. Imagina a quantidade de irmãos que existe no nosso mundo, nos acompanhando. É até difícil a gente ficar realmente sozinho. Então imagina como é essa psicosfera quando a gente não presta atenção. E aqui eu gosto sempre de lembrar, gente, porque às vezes a gente se esquece no nosso dia a dia. Não é porque um pensamento veio à nossa mente que ele é necessariamente nosso e que ele é necessariamente uma sentença. Como assim, Denise? Não é porque o pensamento passou na minha cabeça que eu devo executá-lo, que eu devo realizá-lo. É como uma nuvem no céu. O céu, gente, passam muitos tipos de nuvem. Não é porque aquela nuvem está passando que eu vou me fixar aquilo. E às vezes a gente age como? Como se aquilo fosse uma determinação. Passou na minha cabeça, a gente nem questiona, né?
É meu e eu vou lá e ajo, eu falo, eu ponho para fora. Eu não passo, às vezes, do crivo. Peraí, como assim? Que pensamento é esse? Que história é essa? Eu não faço uma seleção daquilo. Eu tomo aquilo como uma verdade, me esquecendo de que eu não estou sozinho e de que todos nós, em variados graus, né, temos uma mediunidade, que é o quê? Nada mais que o quê? Que uma sensibilidade, uma capacidade de percepção. Uns mais, outros menos. Quem nunca cantou uma música, ficou com uma música na cabeça e a pessoa chega cantando? Quem nunca passou por isso? Quem nunca pensou em alguém, a pessoa foi e ligou? Isso é um tipo de percepção, tá? Tem pessoas que têm mais, outras pessoas têm menos, mas todos nós temos, todos nós registramos. É que muitas vezes a gente não se apercebe disso. Então, Emmanuel, ele começa já esse texto nos chamando atenção sobre esse comportamento. Porque muitas vezes, e sobretudo no mundo como o de hoje, a gente acaba fomentando, aumentando a lenha. E depois a gente não entende por que tem fogo, fogueira. A gente não entende por que a gente está se sentindo mal. A gente não entende por que a gente atrai pessoas que estão assim. A gente não entende por que a gente gosta de determinados tipos de conversa, tipos de discussões, porque a gente só vai agindo. A gente não para fazer um filtro daquilo. Inclusive do que chega até nós, porque às vezes a gente acaba atraindo pessoas que estão nessa vibração. Gente, é importante a gente ter o seguinte, nada contra, às vezes a gente está num dia difícil e a gente falar, poxa, hoje está complicado, hoje foi pesado, ou isso aqui, nossa, isso aqui é uma coisa complicada. Não, nada contra, faz parte. Todos os dias a vida nos presenteia com obstáculos, com desafios, e não é à toa. A gente veio aqui não é para almoçar e esperar o jantar, né? A gente não está aqui de bobeira. Nós viemos aqui para crescer, para evoluir, para melhorar, para desenvolver o nosso espírito, trazer, aumentar os nossos recursos, aumentar as nossas posses materiais. Não. As nossas posses do espírito, a nossa compreensão, a nossa capacidade de criar conexões, criar laços, ao invés de nó, ao invés de algemas. A gente criar laços de fraternidade, de afeto, de amizade com as pessoas, inclusive conosco. Da gente evoluir, da gente transformar o nosso campo vibratório, a nossa energia. E às vezes a gente se esquece disso. Então, ele já começa essa lição chamando a nossa atenção. Que não existe nenhuma contenda, nenhuma briga, nenhuma discussão, nenhum desentendimento, nada que não seja precedido de alguma coisa assim, ainda que mental. Ainda que a gente não consiga, a gente não ouça, mas você percebe que a pessoa está ali e ela acaba colocando alguma coisa para fora. Então, cautela. É importante a gente prestar atenção. A gente vê, tanto no Livro dos Espíritos, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, tanto na literatura espírita, eles falam muito dos comportamentos, não falam? Os espíritos nos alertam. Eles falam muito sobre o autoconhecimento. Isso é à toa? Não. Porque, na verdade, a vida ela é sobre isso. É sobre a gente se conhecer e a gente nos transformar. Então, é muito importante... Ai, que susto! É muito importante que a gente esteja atento a essa circunstância. E ele continua. É hábito antigo da leviandade procurar a ingratidão, a miséria moral, o orgulho,
a vaidade e todos os flagelos que arruinam almas neste mundo para organizar as palestras da sombra, onde o bem, o amor e a verdade são focalizados com malícia. Nós estamos num mundo de provas e expiações. A energia do nosso planeta ela é densa. A gente vê, toda hora dispara uma guerra, toda hora dispara, tem brigas, tem desentendimentos, e não é à toa. Faz parte da psicoesfera do nosso planeta. E de alguma forma, nós estamos aqui encarnados, nós pertencemos a isso. Mas o nosso planeta está em evolução. Ele está passando para o plano da regeneração, aonde a vibração é mais leve. E é por isso que os espíritos nos... O gatinho tá por aqui, né? Tá ali de baixo. E é por isso que os espíritos, eles falam tanto para nós. Eles trazem tanto reforço a respeito disso. Para quê? Para que a gente possa elevar o nosso padrão vibratório e acompanhar. Porque não existe essa figura fictícia, metafórica, de um Deus sentado, né, numa poltrona lá, como um rei, e que vai olhar, deixa eu ver quantas coisas boas você fez, deixa eu ver as suas virtudes, deixa eu ver os seus defeitos. Deixa eu colocar aqui no balança. Não existe isso. Na verdade, quando se coloca na balança, é o nosso campo vibratório. Aqui, o nosso corpo, e por isso a bênção da encarnação, o nosso corpo, ele nos protege. Ele nos disfarça muitas vezes. Talvez muitos dos nossos irmãos com quem nós não temos laços de afeto ainda, de afeição, pelo contrário, existem dívidas, existem contendas, eles não nos localizam, porque eles não acham o nosso padrão vibratório, eles não localizam a gente. E isso é uma bênção porque a gente pode mudar. Porque a gente pode construir uma nova história, sob a bênção também do esquecimento. Muitas vezes, nós que somos espíritas, espiritualistas, nós chegamos, a gente fica com uma vontade, uma curiosidade de saber o que eu fui, né? O que eu fiz lá na vida para trás? Estou colhendo isso aqui, mas isso é um tipo de curiosidade que não nos leva muito adiante. Porque eu preciso trabalhar com o meu aqui, agora, com aquilo que Deus me deu. Se eu estou com dificuldade nas minhas relações, se eu estou com dificuldade na vida, primeiro eu preciso lembrar que todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós passamos por isso. É um processo do terráqueo que eu brinco. Quem está aqui no planeta Terra está sujeito a isso. Cristo, esse irmão amoroso que já tinha feito todo o seu processo de evolução, não precisava. Ele reduziu a sua vibração para estar aqui entre nós e passou o que passou. Faz parte da psicoesfera do planeta. Mas faz parte também o nosso crescimento, a nossa evolução. E é muito importante que a gente, porque a espiritualidade, Deus, ele respeita muito o nosso livre-arbítrio. Eu gosto sempre de lembrar isso. Ninguém vai arrancar a gente assim. Às vezes a vida nos convida com alguns fatos, algumas circunstâncias, alguns reveses. Mas somos nós que precisamos pegar as rédeas da nossa vida e decidir caminhar. E isso acontece através de um autoexame. Porque aqui no nosso planeta nós vamos ter sempre isso aqui. Motivos para a gente se emaranhar nisso. Para se emaranhar na ingratidão. Às vezes a gente se sentir assim, a gente agir dessa forma. Na miséria moral. A gente ter um olhar de escassez. A gente ter também esse orgulho. A gente se vangloriar. Eu tô menos assim, ou a minha miséria é melhor do que a do outro. Às vezes a gente se coloca nesse lugar de ser mais, de se sentir muito importante.
Como se a gente não precisasse passar pelo que está passando. Às vezes a gente se prega peças. E é importante que a gente se conheça. E por isso que todos esses flagelos, eles trazem, eles arruinam. Ah, mas eu só pensei, eu às vezes não expressei. Acontece que nós não estamos sós. E é sobre, como eu disse, sobre o nosso campo vibratório, sobre o nosso padrão vibratório. Não é sobre uma listinha das coisas que a gente fez bem ou não. É como nós estamos, qual é a nossa energia. E eu deixei essa imagem, ela está meio escura, né? Exatamente para mostrar. Dependendo do nosso campo vibratório, essas são as afeições que a gente atrai. Esses são os irmãos que estão conosco. Esses são os irmãos que estão fomentando, é a similitude, a lei da semelhança. No mundo dos desencarnados, que já não existe essa bênção do corpo, né, do corpo físico, ali é a lei da energia. Ali é pura energia. É lei do semelhante atrai semelhante. Então, se eu estou com uma energia pesada, densa, adivinha onde eu vou estar? Não vai ser num lugar de luz, de energia leve, suave, pessoas felizes. E não é porque eu desencarnei que de repente eu vou virar santo. Às vezes a gente faz isso, né? A gente imagina. Não é em razão apenas dessa transição que eu vou me transformar. É preciso, é uma vida, gente, uma vida de cultivo de energia, de criação desse padrão vibratório, de musculatura exercida. A gente não vai para uma sala de musculação, a gente não vai para uma academia, a gente não vai fazer esporte para desenvolver musculatura, para a gente poder ter energia, poder andar, poder fazer as atividades, para o nosso corpo ter sustentação. É a mesma coisa o nosso espírito. Se a gente não exercita a musculatura do amor, da resiliência, da paz, como é que a gente vai conhecê-la? E vida após vida, é fato que nós desenvolvemos muita musculatura do orgulho, do egoísmo, da raiva. Isso nós temos padrões impressos dentro de nós. E é importante então que a gente coloque a nossa atenção e a nossa intenção em desenvolver novas áreas dentro de nós mesmos, com essa vontade, que a gente exerça isso dentro das nossas vidas e que a gente rompa com esses padrões de palestras da sombra, que a gente não seja um mecanismo da sombra. E a sombra, quando eu falo sombra, não só aquela energia densa, os irmãos que estão fora da luz, mas aquele lado mesmo nosso, aquele lado menos feliz, aquele lado que às vezes a gente quer esconder até de nós mesmos, que às vezes a gente tem dificuldade de olhar para ele e falar, eu vejo você. E que às vezes a gente quer empurrar, fingir que ele não existe. Que às vezes a gente deseja algo para alguém, e a gente fala, nossa, mas isso aqui podia, né? Ou tal pessoa, oh meu Deus. E tá tudo bem existir esse lado. A gente não precisa fingir que ele não existe, não é assim que funciona a vida, é sobre acolher. Percebam que nós estamos numa fase que a energia do planeta mudou. Antigamente as coisas elas ficavam veladas, existiam segredos que a gente nunca saberia. Hoje as coisas todas vêm à tona com mais facilidade. Hoje não existe mais isso. Hoje as coisas estão vindo, nós estamos na era da informação. Vem tudo. A gente já tem até que selecionar aquilo que a gente quer olhar, sob pena de a gente se conectar e ficar preso ali. Então é importante que a gente tenha essa consciência e traga isso para a nossa vida. Em qual antena, em qual estação que eu quero sintonizar? Eu quero focalizar no amor, na verdade, ou eu quero continuar nesse padrão vibratório de malícia, de diminuição do outro, diminuição às vezes até de mim mesmo. Como que eu quero proceder?
Quando alguém comece a encontrar motivos fáceis para muitas queixas, é justo proceder a rigoroso autoexame. Olha aqui Emmanuel chamando a nossa atenção e falando, ó, presta atenção. Se você está aí encontrando, fazendo uma listinha de motivos para se queixar, lamuriar, para ficar revoltado, as coisas não dão certo por conta disso, o governo, não sei o quê, e vai, e coloca energia nisso, proceda a um rigoroso autoexame. Porque não é sobre lá fora. Se a gente parar para pensar, gente, se a gente for aqui fora, a gente vai encontrar todos os motivos do mundo para se queixar, mas todos os motivos do mundo para agradecer. É aquela história do copo de água, que está na metade. Ele está meio vazio ou ele está meio cheio? Como que eu olho? Qual é a perspectiva? E isso está muito dentro aquela expressão que as pessoas falam. A boca só fala o que o coração está cheio. Ela só transmite o que está aqui dentro. E eu sintonizo com isso. Então, se eu começo a me queixar demais, adivinha como eu estou internamente? Como que está o meu mundo interno? Como que estão meus pensamentos? Para e presta atenção. Mas é porque eu estou sofrendo obsessão. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Não é uma, nem duas, nem três vezes que em sala mediúnica a gente já viu, inclusive, obsessores, que são irmãos que às vezes estão ali, desencarnaram e ficaram um pouco perdidos. E eles falam, eu nem conheço essa pessoa. Eu fui fisgado por essa pessoa. Acontece, gente. E sabe por que isso acontece? Lei da vibração. Magnetismo. Nós encarnados temos um magnetismo, nós temos uma força que ela é inerente ao nosso corpo, é um magnetismo animal, inerente à nossa condição de encarnados. E a gente, às vezes, por estar sintonizados com uma energia mais baixa, a gente acaba puxando esses irmãos. Além daqueles que têm a intenção de estarem conosco, seja por sintonia, ou seja porque nós estamos com alguma contenda, alguma dívida. Então imagina. E às vezes a gente anda na vida como se, mas eu estou sofrendo ataque. Às vezes a gente se coloca nesse lugar de ataque. É preciso que a gente examine. Como que eu estou internamente? Eu estou lamuriando demais? O que eu estou produzindo? Qual a energia que eu estou produzindo em mim? E o nosso corpo não é só a psicoesfera que sente. O nosso corpo também sente. Essa energia, ela sendo reeditada várias e várias vezes, ela vai alterando também o nosso metabolismo. Dores de estômago, dores de cabeça, reiteradamente criam um ambiente para doenças. E às vezes disparam, inclusive uma genética que nós temos talvez favorável, disparam gatilhos e vêm outras doenças. E às vezes a gente nem precisava passar por aquilo, nem era da nossa programação, nem era kármico assim. Existia possibilidade, mas adivinha? Pela nossa construção do nosso dia a dia, nós intencionalmente, muitas vezes de uma maneira inconsciente, startamos esses processos. Então, muitas vezes, não está escrito ali que eu preciso passar por X, Y, Z. Eu produzo esse resultado na minha vida. Eu atraio eu construo, não é que eu atraio, eu construo aquela doença na minha vida. Eu construo uma relação difícil com as pessoas. Ou às vezes para mim mesmo viver. Então, é justo proceder a rigoroso autoexame de modo a verificar se não está padecendo da terrível enfermidade das murmurações. E às vezes a gente não põe peso nisso, né? Fala, não. Aliás, a gente nem vê, se torna um hábito. E é sobre isso que Emmanuel vem nos lembrar. Porque não é porque a gente desencarnou que a gente vai mudar o nosso padrão vibratório, como eu falei. Se a gente tem esse hábito aqui, nós vamos desencarnar e continuar possivelmente com esse hábito. E nós vamos continuar pesados. E cada vez reforçando isso mais, até a gente entender que é sobre nós.
Lembra que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus? Nós somos deuses. Nós criamos muitas vezes o nosso destino nessa medida aqui. Nós nos sintonizamos com as coisas com as quais nós estamos, sobretudo, internamente conectados. Os que cumprem seus deveres na pauta das atividades justas, certamente não poderão cultivar ensejo a reclamações. A reclamação, gente, ela é uma ação. Ela é uma atitude. E o que a gente percebe, o que ele também nos traz, é que muitas vezes, quando tem espaço para lamuriar, para murmurar, né, sobre a vida, tem até aquele ditado, cabeça vazia, oficina do diabo. A gente está com muito tempo, às vezes, por falta, às vezes, de olhar, de colocar um olhar construtivo para a gente ficar pensando na vida dessa forma. Para dar espaço para isso crescer, para fermentar dentro de nós. Então, aquele que escolhe ficar na reclamação, nessa murmuração, é uma escolha de uma atitude. Geralmente, as pessoas que estão em ação, comprometidas em fazer algo, em construir algo, que seja dentro de si, que seja se transformar, trazer algo, se melhorar, eles não têm tempo para reclamar. Porque ele está focado, é uma escolha. Ele está olhando para algo ali adiante, fazendo no hoje, olhando para o futuro, construindo um eu que ele vai ter prazer de estar. E às vezes a gente não percebe que na reclamação a gente fica parado, assim, é uma atitude de eu ficar parado ao invés de eu caminhar para a vida. Ao invés de eu transformar aonde eu estou, de eu transformar a minha realidade. E eu vou conseguir encontrar pessoas, irmãos, energia, que vão reforçar esse meu padrão, pela lei da sintonia. Então é importante que a gente preste atenção. É indispensável conservar-se o discípulo em guarda contra esses acumuladores de energias destrutivas, porque, de maneira geral, sua influência perniciosa invade quase todos os lugares de luta do planeta. Percebem que isso faz parte realmente do nosso plano? Então, é uma coisa que a gente vai se deparar por muito tempo. Percebe que a gente que tem que criar dentro de nós uma proteção, uma percepção. A gente tem que colocar um olhar de intenção da gente não sintonizar com isso, da gente buscar algo produtivo. A gente que tem que colocar, construir dentro de nós mesmos a vacina em relação a isso. Não vai vir do alto. A oração, ela pode nos ajudar a romper com esse padrão energético. Porque muitas vezes nós estamos envolvidos no nosso ambiente, o ambiente onde nós estamos, ele induz a isso. Às vezes a gente entra em discussões e hoje então, gente, com a internet, com acesso, a gente acessa qualquer lugar do mundo e a gente seleciona e vê informação de todos os jeitos. Hoje a gente tem que ter muito critério, tem que ter muita autorresponsabilidade e autopercepção para ver aonde que nós vamos sintonizar, aquilo que nós vamos alimentar dentro de nós e nas nossas relações, aquilo que a gente vai pôr dentro para a gente. Assim como a gente tem que prestar atenção no que a gente se alimenta, a gente tem que prestar atenção também àquilo que a gente nutre, não só a nossa mente, mas o nosso espírito. E isso aqui é muito importante, porque é importante que a gente tenha essa consciência. Às vezes não é só eu romper com um comportamento. Existe um ambiente que me estimula, existem amizades que me estimulam, existem desencarnados que me estimulam, e eu preciso prestar atenção no contexto. Porque se eu quiser só por mim, às vezes eu não consigo. Sabe aquela história da gente querer fazer regime e você consegue um dia, depois acaba tudo?
Se você não mudar os seus hábitos, se você não mudar a estrutura onde você está, se você não levar isso em conta, se você quer fazer regime, você comprar todas as guloseimas que você ama e colocar em todos os lugares, você não vai manter. Porque é muita tentação. Você precisa estruturar, você precisa colocar uma geladeira melhor, você precisa criar uma facilidade para fazer e até um prazer de fazer exercícios físicos. Existe todo um contexto, não existe? Também, gente. A gente tem que prestar atenção. Se eu ando sempre, se eu gosto, eu sinto prazer de frequentar lugares que as pessoas reclamam pelo hábito de reclamar, pelo simples prazer de reclamar. Se eu leio coisas, assisto coisas que têm essa energia e que fomentam isso em mim, assisto telejornal, leio só as coisas que reforçam isso em mim, adivinha se eu vou conseguir ser diferente? Não, você não vai conseguir ser diferente se você não mudar esse padrão, esse hábito que existe dentro de você, reforçado dia a dia, tá? É fácil identificá-los. Para eles, tudo está errado. Alguém já viu alguém assim? Alguém também já foi assim? Quem nunca, né, gente? Isso faz parte do nosso planeta. É importante só que a gente tenha consciência e não fique só jogando, mas eu estou assim porque o mundo tá, olha só, tá tendo guerra aqui, não sei o quê, a política, o futebol, e etc. Motivos externos nós temos aos montes, mas e o interno? O principal é a minha escolha. O que eu estou escolhendo para mim dia a dia? Não se deve esperar algo de melhor em coisa alguma. Seu verbo é irritação permanente, suas observações são injustas e desanimam. É a lenha da fogueira. Então é aquela pessoa que chega às vezes, dependendo da roda, ela espanta, ou às vezes ela até aumenta a rodinha, pelo nível da energia. A rodinha do que quer ficar nesse lugar. Lutemos quanto estiver em nossas forças contra essas humilhantes atitudes mentais. Gente, elas são às vezes silenciosas, é preciso que a gente ponha uma lupa, que a gente ponha muito critério de percepção, porque às vezes nós somos criados num ambiente assim sem perceber. Às vezes a gente encontra prazer, até argumento para conversar, para estabelecer um início de conversa com o outro, mas você viu, hein? Você viu lá como é que é a pessoa? Olha que ridículo. E já começa. Às vezes são formas que a gente aprendeu. O bom da vida é que a gente sempre pode recomeçar e aprender coisas novas. E olhar para isso dentro de nós. E ter essa responsabilidade conosco. Confiados em Deus, dilatemos todas as ações, todas as nossas esperanças. Vamos abrir o coração, não vamos fechar, né, nessa energia pesada. Certos de que, conforme asseveram os velhos provérbios, o coração otimista é medicamento de paz e de alegria. Ele traz uma leveza para a nossa alma. Ele abre, é como se a gente abrisse uma janela e olhasse aquele dia bonito que está todo ali nos aguardando, cheio de oportunidades para que a gente possa sintonizar e fazer o nosso melhor. E desenvolver, escrever histórias felizes. Tem uma parte do filme de André Luiz, né, do Nosso Lar, em que ele está lá sentado, ele acabou de chegar no nosso lar, ainda está adaptando. É um spoiler, se alguém não assistiu, mas é um trechinho. E aí eles estão sentados, ouvindo música, e chega um trabalhador, aí chega a família toda desse trabalhador no plano espiritual, e ele grita assim, André, o mundo precisa de histórias felizes. E é sobre isso. A gente precisa olhar com esse olhar para a vida e escrever histórias felizes. E a nossa história. E saber que são momentos. Porque a vida ela é um filme com várias fotos. Quanto mais fotos nós tivermos de momentos felizes, mais a gente vai olhar para esse filme
com carinho, com alegria. Então é importante que a gente tenha esse olhar. Nos círculos da vida, não ouvides o campo vibratório emanado por ti mesmo. A nossa vibração, o nosso coração, esse chakra cardíaco aqui, ele tem um potencial de magnetismo energético gigantesco. É através dele, inclusive, que a gente atrai as pessoas ou repele. E como nós estamos alimentando isso? Como que está nosso padrão vibratório? Como que está o nosso campo vibratório? Basta olhar os nossos pensamentos. Basta olhar como nós estamos no dia a dia. E o bom é que a gente tem como sempre melhorar, sempre. E aqui eu trouxe para a gente lembrar. As árvores podadas são as que mais crescem. Porque às vezes a vida ela traz a poda. Ela traz lá um desafio, um obstáculo, uma tristeza. Ela traz algo. A gente estava com um projeto, ele é cortado, é podado. A gente perde alguma coisa. A gente tem motivos para lamuriar. Mas se a gente lembrar, a natureza, gente, ela é maravilhosa. E as pessoas mais antigas, elas olhavam isso. Eu me lembro do meu avô, que ele faleceu já, mas ele falava muito, presta atenção na natureza. Para quem sabe ler, um pingo é letra. E olha aqui, quando a árvore está meio capenguinha, uma planta está capenguinha, às vezes ela está com aquela, né, aquele galinho assim, não está crescendo, está mirradinha. O que eles fazem? Podam, sem dó. Eu ficava com uma dó, minha avó tinha uma roseira, eu ficava, nossa, avó. Mas ela ia lá, podava, e de repente aquela roseira triplicava o tamanho. Porque as árvores, as plantas podadas são as que mais crescem. E assim também somos nós. Naquele momento dói. Aquele momento em que nós somos podados pela vida é horrível. A gente acha que vai morrer às vezes. Você perde uma oportunidade, você perde alguém muito importante, mas aquilo ali, mal sabe a gente que às vezes é aquele momento que a vida vai dar um salto, que nós vamos mudar se a gente não ficar na lamuriação. Se a gente seguir o ciclo da vida, nós podemos crescer tanto quanto as plantas, sermos a nossa melhor versão. Porque a vida, gente, ela sempre dá um jeito. Sempre. Se a gente respeitar esse movimento da vida dentro de nós. Olha só, no asfalto, isso é comum, a gente vê. A plantinha, depois de uma queimada, surgem as plantas. Elas vêm com vigor. Isso é a vida atuando. Se a gente deixar a vida vir, se a gente cessar os movimentos que interrompem os movimentos da vida, né? Se a gente parar com aquilo que impede a vida de vir, a gente tem condição de deixá-la fluir. Então vamos deixar a vida, que é essa energia de crescimento, essa energia de preenchimento que nos leva para o mais, esse otimismo, a esperança, a alegria, a leveza, caminhar conosco. E eu trouxe aqui de Bert Hellinger, que ele fala: a vida te acorda, a vida te poda, a vida te quebra, te desaponta, mas creia. Isso é para que seu melhor se manifeste. Por mais que às vezes a gente não entenda naquele momento. Até que só o amor permaneça em ti. Porque o amor é um movimento. E às vezes a gente não entende naquele momento. Vamos deixar de lado a murmuração e vamos deixar a vida fluir. E aqui eu trouxe só alguns lembretes, ficou pequenininho, mas vamos ler, para que a gente possa ter uma vida com mais leveza. Vamos viver o presente. Muitas de nossas preocupações e estresses vêm de viver do passado, de pegar aquilo que aconteceu, uma referência, uma interpretação e trazer para agora. Não, mas isso aconteceu lá, certeza que vai acontecer de novo, vai ser assim, vai ser ruim. Deixe no passado aonde ele está. E se preocupar excessivamente com o futuro. A gente não sabe o que o futuro vai trazer. Deixa a vida te surpreender.
Deixa a vida vir com a força dela e te trazer coisas novas. Ao focar no presente, nós podemos reduzir a ansiedade e aproveitar o agora, a vida. Deixa ela te presentear com aquilo que ela tem para te presentear. A prática das virtudes, como honestidade, coragem, temperança e justiça, podem levar a vida mais plena e significativa e nos ajudar a viver em harmonia conosco e com as outras pessoas. Vamos reforçar as virtudes dentro de nós. Às vezes a gente até esquece, né? A gente nem lembra mais que existe isso. Eu vou fazer as coisas porque eu sou assim. O tomate, o tomateiro, ele dá tomate porque ele é tomateiro. Ele não pergunta quem é você, deixa eu ver se eu vou dar tomate ou não. Ele simplesmente é. Ele faz aquilo que precisa ser feito. Ele não questiona quem vai lá colher o tomate. Então vamos viver assim. Vamos cultivar o melhor em nós, as nossas virtudes, porque nós somos assim. E não porque o meu ambiente é assim, porque fulano é assado, porque aconteceu isso comigo, então assim eu sou revoltado. A vida me trouxe muita coisa ruim, então por isso eu sou desse jeito. Não. Vamos reforçar o nosso melhor. Vamos desenvolver esse autoconhecimento para viver essa vida mais leve. Entender nossas emoções, senti-las, perceber o que está aí. Pensamentos e comportamentos para permitir lidar melhor com os desafios da vida e cultivar a paz interior. Entender que tudo faz parte, que nada é por acaso, mas que a gente pode escolher como a gente vai lidar com isso. Como que a gente vai lidar com os fatos que a vida nos apresenta. Administrar as nossas emoções, aprendendo a geri-las, reconhecendo-as, sem ser dominado por elas, sem que a gente fique na reatividade. Vamos agir ao invés de reagir. Para que a gente possa tomar decisões mais claras e equilibradas, que a gente possa exercer efetivamente o nosso livre-arbítrio. E vamos também realizar essa simplicidade voluntária, é reduzir o excesso de consumo, e aqui eu digo também de informações. E a complexidade desnecessária na vida diária. Antigamente, gente, a vida era mais simples porque a gente não tinha acesso a tanta informação, então a gente vivia ali, aquilo ali. Né? Eu não sabia o que estava acontecendo do outro lado do mundo, eu vivia o que estava ali. Com a quantidade de informações que a gente tem hoje, também vem a responsabilidade que nós temos para consumir isso aqui. Porque às vezes muitas opções a gente até passa fome. A gente não sabe o que escolher, escolhe mal. A gente fica perdido nesse processo. É importante a gente olhar para isso. Para que a gente possa ser mais proativo nesse processo. A gente não se torne uma vítima nisso daí, porque não tem vítima. Existe, na verdade, é uma inação nossa. Às vezes a gente não põe o olhar, mas na verdade você está até escolhendo, mas você não está percebendo. Então é importante que a gente preste atenção naquilo que nós vamos consumir e trazer uma vida mais simples. Isso diminui a ansiedade. A gente ter muitas opções assim, às vezes não é tão interessante. Vamos reduzir, vamos ser mais pé no chão, só por hoje, viver o só por hoje, o agora. O que eu tenho aqui? Eu vou fazer isso, no hoje, no agora. O que eu vou fazer amanhã? Ao amanhã eu vejo, mas eu vou viver o agora, o momento agora. E servir as pessoas. Isso aqui está relacionado também com a caridade, que é eu sair de mim mesma para olhar o outro. Eu sair daquele mundinho meu para eu conseguir calçar também o sapato do outro e a partir disso eu até olho para a minha vida de uma forma diferente, uma outra perspectiva, como uma forma de encontrar significado e leveza na vida. Quem nunca se deparou, às vezes a gente acha que o nosso problema é o pior, não existe pessoa que passa algo pior. E às vezes olhando ao redor a gente fala, tem pessoas com desafios muito mais pesados. E é muito bom a gente ver a força dessas pessoas. Não o problema, porque às vezes a gente está nessa miséria, né, interna. A gente só olha, nossa, olha só o que está acontecendo. Olha para a força daquela pessoa.
Olha aquilo que movimenta aquela pessoa, como que ela olha para a vida, como que ela dá conta de passar por aquele desafio, se nutrir internamente, caminhar com energia. Isso é vida. Percebam o olhar de vocês, aonde vocês estão sintonizados. É na vida ou é na morte? Bert Hellinger falava às vezes do movimento de morte. Não é necessariamente um movimento de suicídio, mas é um movimento de você se encolher na vida, de você querer se esconder, de você mirrar sua força. Porque a vida, ela rompe, inclusive, o asfalto. Ou naquela brechinha do asfalto nasce ali o que tiver que nascer. Um pé de chuchu, planta, flor, enfim. Ela brota. E se a gente, às vezes, o movimento de morte, a gente se recolhe, a gente, ao invés de ir para frente, a gente vai lá para o centro da terra, vem a depressão, vem a angústia, vem pânico, porque a gente está na direção contrária. Você tem que ir para a vida, você está indo para a terra. Dói e vai doer mais. Faça o movimento contrário, vai para a vida. Deixa a vida te levar, deixa a vida te fazer grande e você frutificar as melhores coisas que tem dentro de você. E agora, só para a gente receber o nosso passe, eu passei um pouquinho, mas que a gente possa, com tudo isso que foi falado, vamos olhar para esse ambiente, vamos receber, vamos olhar para a vida que existe aqui, sentir essa vida, essa energia, trazendo para dentro de nós. Vamos nos conectar com Deus que habita nosso coração, nossos pensamentos. E vamos fortalecer o nosso lado luminoso. Nós todos temos esse poder dentro de nós. Vamos olhar para ele, aumentar essa energia de amor, expandir. Vamos sentir que no nosso coração é como se fosse um sol, que ele vai expandindo esperança, paz, leveza, amor. Amor, compreensão, compaixão conosco, compaixão com o próximo. Vamos sentir que essa energia ela vai reverberando, ela vai aumentando e vai todas as células do nosso ser vão absorvendo, vão sendo envolvidas com essa energia. Vai ampliando a saúde, trazendo a cura dos nossos processos físicos, a cura dos nossos processos emocionais, da nossa angústia, tristeza, dor, tudo isso vai sendo limpo, vai sendo transmutado com essa energia que vem do nosso coração, que Cristo reforça em nosso coração e todo esse campo magnético. Vamos percebendo também que o nosso campo vibratório ele vai mudando completamente. As nossas conexões espirituais vão se transformando e isso vai reverberando na nossa casa. Percebam um sol entrando no lar de cada um de vocês, abraçando cada cômodo, cada pedacinho da casa. Todos os cômodos vão sendo envolvidos nessa energia. E um grande evangelho de luz, de muita luz, é aberto no centro da casa de vocês e vai permanecer reverberando durante toda a semana essa energia de Cristo, energia da verdade, do amor, da vida, tratando a casa de cada um de vocês, protegendo e restabelecendo a energia de cada um. Flores de luz caindo alto, também no ambiente de trabalho, toda a energia é transmutada. E finalmente nós vamos enxergar a nossa casa maior, o nosso planeta, que nós habitamos, o nosso planeta Terra. Vamos envolvê-lo numa energia cor-de-rosa do amor. Cada ser encarnado e desencarnado vai receber agora o abraço do Cristo. Todos, indistintamente, vão receber a paz, inclusive nós, que tanto merecemos e que tanto buscamos. Vejam todo o nosso planeta sendo envolto nessa luz, desfazendo toda energia desnecessária, reforçando esse campo de amor, de crescimento, de leveza,
de esperança, de fé. E com essa vibração, nós vamos retornar, percebendo que elas permanecem no nosso corpo, no nosso campo energético. E vamos retornar sentindo o nosso corpo, para que a gente possa apropriar de tudo isso como nosso e levar para nós, junto de nós, durante toda a semana. Agradecemos ao nosso Pai maior por essa dádiva da vida, a oportunidade que nós temos de crescer, de melhorar, de exercitarmos a nossa melhor versão. E pedimos muita proteção durante toda a semana e que possam todas essas boas vibrações permanecer junto do nosso campo energético, de nossos lares, de todos os ambientes que nós frequentamos. Que assim seja.